Olá pessoal, boa noite. Aqui quem tá falando é o William. Boa tarde, bom dia quem vai ver a nossa apresentação em outro horário. E sou psicólogo, atualmente eu moro no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, e falo do município de Canoas. A ideia aqui é apresentar meu trabalho, que é um recorte de uma pesquisa de mestrado em andamento, intitulado, então, A Dia de Família e Escola na Inclusão de Crianças e Adolescentes com Autismo, o que dizem os pais. O trabalho foi escrito por mim, pelo Gabriel Jacques, e orientado pelos professores, a doutora Aline Vivian e o doutor André Guilherme Vieira. E aí a gente vai, na verdade, bater um papo, né, em relação aos resultados dessa pesquisa e passar por alguns fios teóricos que são importantes. Então, nesse primeiro momento, é importante que a gente entenda de que lugar nós estamos falando sobre o autismo. Existem concepções diferentes e diversificadas, e aqui a gente pensa o autismo dentro das categorias médico-neuropsiquiátricas, em que está situado o transtorno do neurodesenvolvimento. O autismo está dentro desse escopo, né? Transtorno do neurodesenvolvimento. Já para a psicanálise, que é a concepção que nós tomamos aqui, o autismo ele é considerado enquanto uma estrutura subjetiva, ou seja, uma posição, um jeito de ser, né? Então tem muito mais a ver como esse sujeito se coloca frente ao outro e como ele vai se relacionar com a linguagem. E dentro dos estudos sobre o autismo, é importante que a gente entenda que não existe uma única causa, e, portanto, ele é multicausal. E aqui no Brasil nós temos a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que vai disciplinar e organizar a inclusão destes alunos no ensino regular. E em se tratando desses processos de inclusão, a família é o primeiro lugar onde essa criança e esse adolescente precisarão ser incluídos, abraçados, acolhidos. Contudo, como a gente sabe, a notícia de um diagnóstico acaba muitas vezes gerando reposicionamento dessa família, reposicionamento deste filho em relação à família e, por extensão, levando a um luto, né, a ser elaborado por estes familiares, por estes pais. A relevância social dessa pesquisa, né, a gente tem poucos estudos que versam sobre a dia de, né, família e escola enquanto parceira da inclusão. E um outro ponto é que a partir do momento que a gente conhece o discurso desses pais em relação à escola, a gente vai conseguir entender o que eles pensam a respeito dos processos inclusivos, o que eles pensam a respeito desses espaços, de como eles percebem as mudanças estruturais e desenvolvimentais dos filhos. Então, ela se coloca neste escopo de importância. Então, nosso objetivo é investigar as percepções de pais sobre a inclusão de crianças e adolescentes com autismo matriculadas em uma escola de ensino regular da região metropolitana de Porto Alegre. Como método, a gente fez uma pesquisa de caráter qualitativo, natureza exploratória. A gente utilizou 3 instrumentos, né, para a produção de dados, que foi um questionário sociodemográfico, um roteiro de entrevista semi-estruturado e um diário de campo para registro dos fenômenos, dos sentimentos e das ações que a gente presenciou em campo. E a análise dos dados, ela foi feita a partir da análise de conteúdo de Bardan, utilizando então o software MaxQDA, que de algum modo gerou uma matriz interativa de segmento, né? Então, as entrevistas elas foram transcritas e analisadas como um T. O presente trabalho, estudo, ele foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade, mediante o parecer número 5.729.837. E a duração média das entrevistas foi de 21 minutos. Então, participaram 7 pais, sendo 6 mulheres e um homem, com idades entre 25 e 48 anos.
três dessas famílias recebiam benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência, que é um dos benefícios aqui que a gente chama do Sistema Único de Assistência Social, que é uma política brasileira, e as idades variaram entre 25 e 48 anos. Bom, os resultados, então, após a transcrição e a leitura fluida, né, que foi o primeiro tempo, a categorização e a subcategorização geram, então, alguns pontos temáticos, algumas categorias temáticas, gerando, por sua vez, duas categorias finais que são, né, aqui discriminadas, né, as categorias finais. Nas outras, né, a primeira foi, nas outras nunca teve esse negócio para perguntar como é que ele está, percepção de familiares antes do processo de inclusão, que vai estar condensadas falas, né, que vão falar sobre a percepção dos familiares sobre a inclusão, como eles matricularam o aluno, né, os filhos, né, para depois virarem alunos, como foi esse processo de chegada na escola. E a segunda categoria, ele tem evoluído bastante, o olhar dos familiares para a escola, que vai versar alguns pontos em relação às perspectivas de avanços e algumas perspectivas regressivas do desenvolvimento. O que eles pensaram, né? Como eles vêm produzindo cuidado, como vem sendo essa parceria. Então aqui a gente tem algumas falas, né? F4 trouxe muito assim o processo de exclusão, né? Da diretora que não queria mais que a sua filha frequentasse aquele espaço, né? E a professora coadunou com esse processo, dizendo que, bom, a criança não precisava ir, não ia ganhar falta, né? E a gente tem as falas aqui de F1 e F2, que era um casal, em que o filho foi taxado de bomba-relógio, né? E que nunca se importavam muito em perguntar como é que ele estava, assim, com o diagnóstico, o que ele era. E na segunda categoria, a gente tem aqui, né, essas duas perspectivas denotaram avanço no desenvolvimento, no que tange a alfabetização e no que tange a socialização. E aqui a gente também vê, principalmente nas concepções de F3 e F5, né, a dimensão de como a internet propaga alguns discursos em relação ao autismo e como ela vai também difundir algumas práticas que podem ser um tanto polêmicas, né? Então, muitos desses pais recorriam à busca por especialistas para sanarem as suas dúvidas e alguns, então, né, falavam ou recorriam à internet como forma de buscar informações sobre o diagnóstico do filho. Então a gente pôde perceber, né, efeitos emocionais difíceis de gerir nesses pais, né, e também todo o processo de composição e de compreensão da posição da criança e do adolescente na família e nesse diagnóstico. Também foi possível ver que as mulheres estão muito sobrecarregadas na dimensão do cuidado, muitas vezes estão abandonadas por seus companheiros e acabam tendo que criar e dar conta de toda a rotina sozinhas, com uma rede de suporte limítrofe, gerando, por sua vez, então, né, muitas fantasias e uma angústia frente ao futuro desse filho, né, quando principalmente, elas traziam muito, né, e quando eu não estiver mais aqui, né, como eu não tenho preocupação com o que será do meu filho, né? E a gente tem que entender que a inclusão, né, efetiva é aquela que faz sentido para o sujeito, né? Não importa muito o status que ele vai ocupar, mas que ele for ocupar uma ocupação social, seja ela laboral, artística, ou no próprio seio social da sociedade, tem que fazer sentido, né? Então a inclusão é muito do um a um, né? E, como a gente já havia sinalizado, também foi percebido melhoras, né, no que tange à socialização, alfabetização, no comportamento dos filhos. Esses processos, né, um tanto ambíguos de avanços e regressões, e o grupo de pais, que acontece muito no CEIA, né, que é um centro especializado e de capacitação para a educação inclusiva. Os pais, eles
faziam parte de grupos, e esses grupos geravam um processo de identificação e sinergia. Contudo, alguns pais, principalmente uma das participantes, apontou que ela já sabia o que ia acontecer naquele espaço e que não fazia sentido ela estar lá, porque, bom, o filho era diferente dos outros, né? Então, gera essa ambiguidade também. E também a gente pôde observar, a partir das falas das participantes, o lugar privilegiado do mestre, né, do especialista, como aquele que detém o saber sobre o filho. Muitas vezes eles se retiram dessa condição de saber sobre o seu filho, né, na condição de pais, te desautorizam e também gera um efeito cascata, porque a função educativa, os educadores também se retiram dessa cena, colocando e depositando suas esperanças no lugar do especialista. Então, as considerações finais, né? A gente pode pensar que a escola vai assumir um lugar ambíguo, hora de movimentos de abertura para a diversidade, hora também de produção de alguns enclausuramentos, né? E de exclusão. Né? Então, por isso que a gente fala de processo de exclusão. Os pais, muitas vezes, no discurso do docente, no discurso dos especialistas, no discurso da gestão, acabam sendo culpabilizados e responsabilizados, quando a gente, na verdade, está falando de falhas estruturais e projetos estruturais que não estão sendo eficazes. E a gente aponta a necessidade de outros estudos maiores e mais robustos, com um maior número de participantes, que investiguem melhor a relação família-escola nos processos inclusivos. Aqui estão as referências consultadas e eu agradeço muito os ouvintes, em nome do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde, aqui da Universidade Luterana do Brasil, e meu muito obrigado.